Fala meu amigo, minha amiga advogado, olha que bacana, nesse vídeo nós falamos sobre a divisão do mercado imobiliário para você advogado que quer focar na pessoa jurídica, ou seja, nas construtoras, nas incorporadoras, nos grandes negócios. Entrevistamos aqui um especialista, ele nos conta primeiro a divisão de mercado, mas principalmente as demandas que existem em cada transação, começando desde o terreno até as construtoras, incorporadoras, passando pelos investidores e até mesmo nas imobiliárias. Está super legal o conteúdo, tenho certeza que você vai tirar alguns bons insights aí. Até partindo aqui bem para essa parte prática mesmo, né? Quando a gente faz uma pauta, você for dar uma investigada em como as pessoas estão procurando, né? Principalmente o público empresarial, enfim, todos os públicos de uma maneira geral, que a gente não tem como saber as especificidades, mas a gente vê algumas palavras como, por exemplo, assim, direito imobiliário de contratos, né? Que deve ser uma das principais, talvez, necessidades, me corrija se eu estiver errado aí, mas dos advogados que atuam, porque é contrato para tudo quanto é lado, né? É um monte de contrato, papel pra caramba. Então eu queria entrar um pouco nessas demandas jurídicas, mas com foco inicialmente em quem trabalha no mercado. Daí depois no próximo bloco a gente entra na pessoa física, né? Que talvez não vou dizer o lado contrário, mas é quando a gente, infelizmente, como empreendedores, acaba sendo cometidos de algum erro, alguma falha, alguma situação, e, enfim, a justiça acaba batendo, né, na nossa porta, enfim, ou não, né? Ou extrajudicialmente. Mas enfim, o que eu queria te perguntar primeiro, assim, separando por stakeholders, para nos ajudar na relação jurídica. A gente tem aqui, eu separei, né, construtora e incorporadora, como aí você citou, focos diferentes, né? Esse de Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela. Depois a gente tem, dentro da própria Hype, eu vi o foco para investidores, certo? Depois você tem imobiliárias e aí depois vem o consumidor, das relações, né? Cara, quais são os principais problemas que você diria assim, aquele feijão com arroz jurídico desse primeiro universo, construtora e incorporadora? Quais são as relações, as transações que geram problemas? Perfeito. Quando a gente fala de uma relação entre construtora e incorporadora, ou com a incorporadora e os próprios donos de terreno, a gente entra assim num direito empresarial, ou melhor, num direito de contratos, né, direito civil essencialmente, muito específico, né? Eu até agora, nesse exato momento, dentro da construtora eu cuido da parte de expansão. E eu venho da área de novos negócios, que é quando a gente fecha um terreno para fazer um empreendimento. Então, eu diria que nessa relação com os donos de terreno, a gente tem contratos que tem que ser muito bem redigidos, porque a gente está via de regra de altas montas. Um terreno hoje, para fazer qualquer empreendimento, a gente não fala por menos de 1 milhão, 2 milhões de reais. E aí a gente fala geralmente de relações de parceria, de permuta física, permuta financeira, como é que fica o ITBI depois que esses imóveis ficam prontos, quem que paga o ITBI na volta. Aí quando a gente fala de permuta, a gente fala de, quer dizer, como é que eu vou fazer essa permuta para dar garantia, para dar segurança para o negócio. Esse cara vai entrar, o dono do terreno vai entrar como interveniente anuente num contrato que a Caixa financia a obra e a Caixa dá uma certa segurança para ele, ou ele vai confessar uma dívida para daí poder fazer um compromisso de compra e venda e sair daquela relação com o terreno e ter daí uma escritura de confissão de dívida pública para poder que vai pegar depois as unidades como forma de pagamento. Então, assim, tem alguns modelos aí de transação. Tem alguns modelos de transação. Quem tiver interesse, eu recomendo. Isso é pré ainda, né? É pré-construtora e incorporadora. E para pensar que nós estamos falando em contratos que têm 4 anos de vigência. Animal. Né? Então, é preciso ter muita noção do que se acontece no mercado imobiliário para que, de alguma forma, possa se assessorar uma construtora ou incorporadora que queira fazer a compra de um terreno. Né? Legal. Aí, assim, a incorporadora não raras vezes contrata a construtora para tirar o prédio do papel. E aí você tem, imagine só, num cenário inflacionário altamente desafiador, com uma onerosidade excessiva, eventualmente, há contratos de construção que a gente chama de preço máximo garantido. Como é que fica isso com uma inflação galopante? Né? Quem paga a conta, né? Quem paga essa conta? Cara, numa obra, a gente está indo para a nossa obra de número 80. Legal. E se eu tiver que listar todas as variáveis que acontecem durante uma construção, eu encheria certamente 2 folhas de tudo que se tem que estar atento, desde greves, desde problemas trabalhistas durante a obra, desde
problemas com prefeitura na concessão de licenças ou então órgãos ambientais que podem influenciar num contrato de construtora incorporadora, num contrato de construção. Então, assim, o direito civil, mas particularmente as práticas imobiliárias, são talvez o grande desafio para quem queira entrar nessa área de direito imobiliário propriamente dito. Falando um pouco sobre agora os próximos stakeholders, os investidores. Até antes de falar dos stakeholders, você contou nos bastidores, que não sei quando você pode abrir, né? Mas que eu achei super legal, que está dentro ainda dessa linha de expansão de negócio, vocês estão se tornando uma SA. E aí Perfeito. você estava comentando, puxa, agora estou estudando fora, né, da Hype, escritórios especialistas no imobiliário, mas com especialidade do SA. Cara, isso abre uma vertente de especificidade do direito animal. Como é que é isso, cara? E acha com facilidade? Essa é a pergunta. Cara, a verdade é que acha, mas assim, talvez em quem tem a prática com isso, que são os escritórios de São Paulo que estão mais acostumados a lidar com essas questões, por exemplo, IPO, por exemplo, todo um trabalho de mais elaborado de ingresso de investidores institucionais no quadro societário das incorporadoras e construtoras. Então, eu diria o seguinte, é bastante difícil hoje o que está nos norteando para encontrar esse escritório que deve nos assessorar é basicamente essa prática jurídica com essas questões. A gente conseguir olhar para um escritório e falar, não, realmente, eles já fizeram coisas muito semelhantes, a gente não quer ser pioneiro nisso, a gente não quer pagar esse pato, então a ideia é escolher alguém com essa prática jurídica imobiliária / societária. Animal. E Curitiba, pô, ficou devendo um pouquinho aí. A gente eu acho que assim, a gente tem hoje no Páreo um escritório aqui que a gente sabe que trabalhou operações imobiliárias que envolveram M&A e depois algumas operações que aconteceram no último boom imobiliário. Mas eu diria que assim, o que a gente vê em São Paulo é talvez mais rico do ponto de vista de experiências do que propriamente o que a gente está vendo aqui. Invariavelmente, São Paulo está no epicentro dessa prática aí. Natural, né? Depois eu vou te perguntar como é que você encontrou, deixar para o último bloco, como é que você encontrou, se foi indicação, enfim, para chegar lá, né? Porque isso, cara, é uma das coisas que os advogados mais se perguntam. Quero ser o seu advogado. Sim. Como é que você foi buscar? Sim. E aí, na sequência, tem os investidores. Os investidores, eu diria que a grande contribuição do direito para nós, na nossa atividade de construtora incorporadora, e o direito empresarial foi o pano de fundo nessa migração, foi que a gente conseguiu se apropriar de um modelo de SCP, são sociedades em conta de participação, né? Então, o que acontece? A gente sai da faculdade com ali o dinheiro para fazer 4 casas, do pai, da mãe, da tia, do jeito que dava, e a gente começa então a trabalhar nessa atividade e ganhar cancha e confiança para trabalhar na atividade desde a compra do terreno até a venda das unidades. Então, quando a gente tem essa confiança na cadeia completa, a gente se sente apto a trabalhar com o dinheiro das outras pessoas, né? Foi aí que a gente criou um modelo que basicamente a gente comprava o terreno e chamava investidores externos para investir conosco naquela obra. E aí a gente administrava essa obra, fazia a venda das unidades e depois distribuía o lucro para esses investidores que eram sócios capitalistas, vamos chamar assim. Isso já com uma SCP constituída. Exatamente. Então, primeiro experimentaram no CPF mesmo, e aí exato. Depois, ok. Então, assim, a gente em 2012 faz o nosso primeiro negócio com capital externo, capital de outras pessoas, e aí a gente presta contas de tudo isso que acontece. Começa a ficar sério, né? Exato. E isso foi muito interessante, porque basicamente eram sociedades em conta de participação dentro de um guarda-chuva de uma ostensiva e cada SCP era para uma obra. Quando a gente aprendeu a fazer isso, aí a gente teve talvez o nosso primeiro grande ciclo de crescimento, que foi sair de 1 ou 2 obras por ano para 5, 6 obras por ano. No começo, as cotas dessas SCPs, a gente não pode fazer oferta pública por uma questão de CVM, né? Então, começou com primos, amigos, e daí os primos e amigos chamaram outros parentes e primos e amigos, e aí quando a gente viu, hoje a gente tem, por exemplo, mais de 200 investidores conosco. Cara, que legal. Que estão em mais de 15 SCPs abertas, em 15 empreendimentos em paralelo. Então, eu imagino que um contrato, né, de uma SCP
para o investidor, ele deve ser resguardado de inúmeras outras cláusulas que não guardam nenhuma relação com os problemas anteriores, que a gente fala de construtora, incorporadores, tipo garantia, Não. revenda. Cara, deve ter um monte de situações aí, né? O nosso contrato de sociedade de controle de participação ele tem mais de 20 páginas e eu não gosto de contrato grande. Eu acho que se você tem coisas para falar, fala rápido e fala simples, né? Mas de fato é uma relação que precisa ser muito bem, é uma relação longa também, uma relação de risco. A gente fala que, né, cada obra nossa apresenta sim um risco. Óbvio, a gente isola esse nosso investidor, e esse é o motivo, inclusive, pelo qual a gente usa a SCP, a gente isola ele de um risco tributário, trabalhista, que tem a ver com o nome dele relacionado à SPE. Muito embora e eu escuto alguns advogados, mas eu vi um juiz trabalhista que penhorou as cotas de uma SCP. Mas isso é muito difícil acontecer, Sim, isso não é o normal. Então a gente está muito seguro com esse modelo de SCP, e ali o nosso investidor basicamente ele tem todas as tratativas de quando ele tem que fazer o aporte, de quando ele recebe esse aporte, a gente distribui a gente faz a distribuição da devolução dele via distribuição de lucros. Agora a gente está bastante apreensivo com o que está vindo de reforma nesse sentido. Vai complicar um pouquinho, né? Então a gente espera que até o final desse ano exista uma definição lá por parte do Congresso para a gente poder saber como é que vai ficar essa questão de distribuição de tributação, distribuição de dividendos, para toque de caixa poder se preparar para o melhor cenário. Que é um assunto que rende, né? Isso aí rende um podcast à parte, né? Tem tributação e um monte de outras percepções, né? Vai longe, né? Dos stakeholders, pensando como pessoa jurídica, eu diria que são esses três principais. A imobiliária também entra aqui? Relações diretas também dá problema? Eu diria que é mais simples o trato com a imobiliária, sabe? A gente trata basicamente de uma relação em que eu tenho que ter uma venda, que eu diria que é uma venda qualificada, eu tenho que ter a aprovação de crédito daquele cliente que quer comprar o meu imóvel, eu tenho que ter essa segurança de que ele tem capacidade financeira para adquirir aquilo. E uma vez que isso aconteça e seja lavrada uma escritura pública de compra e venda, um compromisso de compra e venda com uma alta monta de sinal, ou seja, com uma venda mais robusta, a gente fica seguro em remunerar a imobiliária, né? Poder pagar lá os 5, 6%, que é o que a gente destina para uma transação, para uma comissão de transação imobiliária. Então a gente hoje não tem grandes celeumas ou grandes desafios nessa relação jurídica. Uma relação mais tranquila, né? Agora, o que eu queria te perguntar é bem interessante, porque do ponto de vista, você como empreendedor, né? Você já não consegue mais como empreendedor, provavelmente o direito te ajuda, mas você não consegue atuar, né? Você não fica ali, vendo, né, jurisprudências que podem interferir no seu negócio. A pergunta seria assim, o que te chama mais atenção? Isso é uma das grandes dificuldades dos advogados que pensam, estão pensando em atender você. É a mão de obra por si só? O cara saber fazer um contrato, isso é um diferencial, né? É o estratégico, as proteções, olha, aconteceu aqui, Nelson, né, uma jurisprudência recente, por mais que você tocou no trabalhista, ou é o consultivo? Porque no final todo advogado hoje quer vender o consultivo. Como é que ele convence você? O que ele traz de informação que você fala, esse cara aqui sabe coisas que eu preciso? Boa pergunta. Eu me preocupo bastante com essa... Hoje a gente faz o nosso direito dentro de casa, tá? Então, assim, a relação... Uma construtora, ela tem muitas demandas, porque ela mexe com muitas pessoas, né? Então, uma obra emprega dezenas de colaboradores, empreiteiros, ela lida com mais uma dezena de consumidores, a gente se relaciona tributariamente com prefeituras, com Estado, tem toda uma relação de cartório, taxas de cartório. Então, assim, a gente numa atividade imobiliária tem vários pontos de toque. E aí é normal você ter que notificar um vizinho, você ter que notificar, às vezes, um consumidor que está em atraso, ou você, então, precisar discutir uma tese imobiliária de um ISS numa prefeitura. Então, tem muitos pequenos detalhes ou pequenas ações, vamos chamar assim, de baixa complexidade. E a gente se sente apto a ter hoje uma estrutura jurídica compacta, de uma advogada sênior com mais um analista e 2 estagiários, que dão conta de todo esse feijão com arroz que a gente chama. Legal. As demandas rápidas ali, ou extrajudiciais, talvez, vocês resolvem. Perfeito. Matam na casca. E assim, o que a gente tem como princípio lá dentro é, de fato, ir para o acordo e não ficar colecionando centenas de ações. Não é essa a nossa cultura. A gente entende matematicamente que é melhor fazer o acordo o mais cedo possível. Certeza.
E aí, assim, quando a gente vai para demandas muito específicas, como essa do societário, imobiliário, ISA, e que tem a ver com o modelo de expansão, que é a gente tá adotando um modelo de expansão em que a gente constitui uma nova sociedade, uma nova praça onde a gente atua com um novo sócio. E aí esse sócio vai chegar até um X% com base no resultado daquela atividade. Então, assim, existe uma necessidade de um bom acordo de sócios e também de um bom contrato social, seja, isso não está definido ainda, limitado ou SA dessa subsidiária. E aí eu diria que o que a gente o que nos chama a atenção e o que nos provoca, assim, eu não fechei ainda, tá? A gente está, de fato, exatamente nesse momento buscando um escritório que possa nos atender. Pai, uma oportunidade ao vivo, hein? Eu diria assim, o que eu tenho falado com os advogados com quem eu tenho conversado, e a gente está exatamente nesse período de busca de informações, vamos chamar assim. Eu falo, cara, olha, eu preciso de uma proposta de honorários, obviamente, para ver se está dentro do nosso escopo financeiro. E, adicionalmente, eu gostaria que você me entregasse não a estrutura, mas que você me falasse pontos de atenção que, porventura, eu não tenha me dado conta. Boa. Né? Tipo, então, me convença que você é o cara, né? Exatamente. Né? E aí eu falo, às vezes até pega um pouco mal o que eu vou falar agora, mas eu falo, cara, eu sou advogado. Se você me falar coisas que eu já sei, ou se você falar bobagem, eu não quero pagar para alguém para fazer algo que eu poderia fazer melhor. Muito né? bom. Então, eu tenho falado com ele, olha, vamos ver os seus honorários, se a gente entender que E aí eu sempre peço, me fala operações parecidas que você já fez, que obviamente você possa falar sobre, que você não tem, sei lá, alguma vedação a essa questão de publicidade. E aí, assim, com base nisso, a gente vai sentar e vai falar, cara, me dá aí 3, 4 highlights que eu não tinha pensado e que me convençam de que você pode me atender bem. E assim a gente faz com outras causas também, que são muito específicas, né? Ou seja, é o estratégico mesmo, né? O cara tem que estar ligado no mercado para ele trazer um highlight como esse que você espera. Perfeito. Ele vai falar uma coisa que você não sabe. Perfeito. Então, se você não sabe, eu diria assim, ele tem que estar muito conectado, tem que estar estudando, tem que estar acompanhando notícias que você não tem tempo para acompanhar. Falar, cara, aconteceu, eu li esse processo aqui e o que pode acontecer lá na frente é isso aqui. Perfeito. Puta, aí são poucos que se destacam, né? Exato. Muito legal, cara. Tá aí uma baita aula e uma baita oportunidade, de fato, aí para atuação, né? Agora, se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, então vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Ele conta outros diversos detalhes e, obviamente, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Você vai perceber que no próprio vídeo completo ele deixa o contato dele para que você, advogado, possa, inclusive, fazer esta ponte com o Nelson. Então, um baita empreendedor acessível para tirar dúvida, para te ajudar a entrar nesse mercado ou, quem sabe, até para você se tornar ainda mais especialista, se tornar uma autoridade. Outros 2 vídeos que eu quero te convidar para conhecer que estão bombando aqui no canal. Um, a gente fala sobre Instagram para advogados, afinal, como bombar, né? Quais são os segredos por trás dos bastidores. E o segundo, a gente fala sobre estratégias de marketing jurídico que são diferentes. Afinal, quais estratégias, agora que a OAB está permitindo, você pode executar sem nenhum tipo de medo. Espero que você goste do conteúdo. Depois, obviamente, compartilhe o seu comentário com a gente. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos.